Fala aí devs, sejam muito bem-vindos ao canal do Dev Mais, e esse é o nosso primeiro vídeo da nossa playlist de Golang. Então aqui a gente vai passar pelos principais conceitos da linguagem, né, sintaxe, forma de escrita, todos os conceitos necessários para você poder utilizar a linguagem, né, no caso algo que eu estou aprendendo aí no meu dia a dia e eu vou compartilhar aqui com vocês. De já, é uma linguagem bem sucinta, bem simples de utilizar, porém com não menos recursos do que a gente imagina. Ela é uma linguagem bastante poderosa e vem crescendo cada vez mais aí dentro da comunidade. Então espero que vocês gostem, fica conosco e bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, iniciar aqui o nosso curso de Go, né? Na verdade não é bem um curso, é uma playlist que eu estou criando aqui no canal para trazer alguns ponderamentos relacionados à estrutura, recursos da linguagem, coisas que eu tô aprendendo no meu dia a dia e que eu venho aprendendo na minha sequência de estudos aí e que vai incrementar para vocês aí bastante também. Então, não consideraria isso como um curso, mas mais como um conceitual aí, onde a gente vai passar pelos principais conceitos aí da linguagem Go e tentar criar alguma coisinha aqui pra gente consolidar esse entendimento. Hoje, como vocês podem ver, a gente está aqui na página de All Releases, a página de download da linguagem Go. E aí eu vou deixar aqui porque, como foco, o objetivo dessa playlist não é falar sobre a instalação em si, mas eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo o repositório no qual eu instalo o Go no WSL2, que é o ambiente aí, o subsistema de Linux dentro do Windows, e também funciona tanto para o MacBook quanto para o Linux propriamente dito, né? E aí vocês têm aqui o passo de instalação da linguagem aí para poder já começar a utilizar. Relacionado à instalação com Windows, ela é bem simples também. Se eu clicar aqui, no caso como eu não estou no Windows, eu estou usando o MacBook, já tem os recursos instalados, não vai servir para esse meu contexto. Eu clicaria aqui, ele baixaria o instalador e aí a gente faria o processamento aqui. Ele escolheria uma pasta local dentro do seu computador para apontar esses recursos de Go, criaria ali as variáveis necessárias, da mesma forma como vocês veem aqui no tutorial. Ele cria as variáveis necessárias ali para a linguagem funcionar. E aí é bem simples, é só a gente partir para o abraço. Bom, então a gente já está com o nosso VS Code aberto aqui. E aí eu criei essa pasta playlist Go. E a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou criar pastas aqui relacionados ao contexto daquilo que a gente vai falar aqui no decorrer desses vídeos aqui da playlist. E a gente vai se basear como sendo cada assunto relacionado a cada pasta. Só que nessa primeira aula, nesse primeiro vídeo aqui, eu tenho que pegar o costume de não chamar de aula, porque não é bem uma aula, mas sim a gente trazendo alguns conceitos aqui da linguagem Go. Mas para esse primeiro vídeo vai funcionar um pouquinho diferente. Então eu vou criar aqui um arquivo main.go, inclusive eu já posso até criar esse cara aqui, main.go, que é o arquivo principal, e aí eu logo explico o porquê dessa nomenclatura aqui. Só que eu também queria dizer para vocês, principalmente para quem está começando pela primeira vez a usar a linguagem Go aí, e instalou recentemente, a procurar a extensão Go, assim que vocês fizerem a instalação. Por quê? Porque essa é a extensão oficial da linguagem, ela é criada pelo próprio Google e ela presta uma assistência relacionada à linguagem no que diz respeito aqui às sintaxes, ao type check dele aqui. Então, por exemplo, com a extensão instalada, a gente consegue aqui fazer a verificação de algo que eu esqueci de digitar, se eu esqueci de fazer algum import, se eu tenho alguma escrita de sintaxe que não está de acordo com o que a linguagem pede. Ele limpa ponto e vírgula, porque a linguagem não utiliza ponto e vírgula aí, além de instalar no terminal aqui as dependências necessárias ali relacionado ao tool environment, que está ligado diretamente aqui às variáveis de ambiente da linguagem Go. E aí, uma vez instalada essa extensão, quando você cria o arquivo, automaticamente ele vai instalar tudo aqui para você. Só que você também pode, eu vou usar aqui Command Shift P, e eu tenho essa opção chamada Go Install /Update Tools. E aí aqui eu posso escolher as ferramentas que eu quero instalar ou atualizar dentro desse contexto. Como eu já tenho tudo aqui implementado, eu não vou precisar fazer essa atualização aqui, então a gente pode seguir. Mas caso vocês instalem a extensão, que eu recomendo fortemente que isso seja feito, ele vai instalar muita coisa aqui automática e depois você pode vir aqui usando esse comando e selecionar ali as ações que vocês querem adicionar dentro dos seus projetos. Beleza, então
eu comecei aqui com main.go, que vai ser o arquivo de partida. Da mesma forma como linguagens como Java, como C++, a linguagem Go ela precisa de um arquivo de início, né? Trazendo ali para o lado do JavaScript, imagina que você está construindo um back-end. Inclusive Go é uma linguagem focada na construção de APIs e de aplicações performáticas do lado do back-end. Então, imagina que você está construindo ali o seu servidor e você tem ali um server.js.ts ou um app.ts. Você sabe que ali vai ser o arquivo de confluência da sua aplicação. Na linguagem Go não é diferente. Só que tem um conceito aqui na linguagem que se assemelha bastante a essas linguagens mais computacionais. Como eu falei, ali ligado ao C# e ligado à linguagem Java, que é a aplicação de uma função chamada main. Então foi por isso que você criou o arquivo chamado main? Não necessariamente. Isso aqui é uma convenção que a gente adota na comunidade e a gente cria com essa nomenclatura por conta dessa convenção, mas poderia ser qualquer nome aqui. Inclusive a função ela poderia se chamar qualquer coisa, contando que ela fosse o meu ponto de confluência ali da minha aplicação. Então de início aqui, a gente pode muito bem criar um package, e aí esse package main, eu estou dizendo para o meu código, para a minha aplicação, que esse é o meu package principal, então tudo vai começar por aqui, e aí logo depois eu posso criar uma função aqui chamada main. O package, ele é padrão também, a gente tem essa ideia mais convencional, essa ideia mais de convenção em cima desse package, né? E aí eu vou deixar o Copilot aqui ativado, não tem problema nenhum, a gente está vendo conceitos aqui e eu vou fazer algumas explicações em cima disso. E aí, para eu declarar uma função dentro da linguagem Go, eu uso a palavra-chave func, diferentemente ali de outras linguagens que a gente tem o function, né? Dentro de Go, a gente tem essa anotação. E aí, bem simples, eu tenho o package, o que é o package? O package, ele traz ali a noção para dentro da linguagem Go de que ela trabalha com pacotes. Então, a gente mais na frente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, inclusive quando eu criar as pastas aqui, relacionadas aos outros assuntos, mas de início, o que a gente pode entender? O que seria um package? A linguagem Go ela é dividida em pacotes e subpacotes. E aí dentro desses pacotes eu posso ter recursos internos a ele e recursos externos a ele. O que seriam esses recursos externos? São recursos que eu crio e que eu posso usar em outros pacotes. Então, seja variável, seja nomes de função, seja estruturas de dados. Então, eu posso fazer a atribuição deles uma vez eu tenho ali o meu package. Então, dentro da linguagem Go, a gente não tem esse conceito de import e export, né? Da maneira mais convencional como a gente conhece. É claro que na linguagem Go, a gente tem o import, que vai fazer o quê? Ele vai servir para importar pacotes internos da própria linguagem, como se fosse ali do lado do Node, como se a gente estivesse fazendo o npm install, por exemplo, né? Digamos. E importar outros pacotes, outros packages, né? Que eu posso muito bem chamar aqui de módulos. Então, eu posso muito bem importar outros módulos dentro desse módulo principal ou dentro de outros módulos ali, né? A partir desse conceito que eu trouxe para vocês. Então aqui, como eu importei o pacote FMT, que vem do próprio Go, eu posso usar aqui FMT e aí eu tenho acesso às funções desse pacote. Né? Como são pacotes internos da linguagem, basicamente esse pacote FMT ele vai servir para eu printar alguma coisa, para eu logar alguma coisa. Então aqui, bem conhecido, a gente tem o print ln. E aí aqui dentro eu posso pegar a sugestão passando o Hello World, né? E aí, beleza. Essa é a estrutura inicial e a estrutura mais básica que a gente tem dentro da linguagem Go. E para executar esse Hello World, o que a gente precisa fazer aqui? Né? Eu vou iniciar aqui o terminal. E aí, para eu executar esse arquivo aqui na linguagem Go, basta eu usar o comando go run. E aí, chamar o nosso arquivo ali que está criando essa estrutura. E aí no momento que eu executar aqui, ele vai fazer o output ali da nossa informação. É muito importante entender que a linguagem Go ela é uma linguagem bem mais leve do que a gente está acostumado a ver. Então ela tem recursos de alto aproveitamento dentro dela e recursos que a gente pode utilizar para tornar aplicações e execuções de código mais performática. Alguns exemplos que eu posso trazer para vocês é a reutilização dessas estruturas, o apontamento de recursos em memória, uma vez alocado
ali, por exemplo, eu crio uma variável e uma vez eu criada essa variável, eu posso acessar o endereço dessa variável em memória sem precisar ocupar um novo espaço de memória, consumindo, aumentando a minha taxa de consumo ali. Então isso acaba por deixar as aplicações mais performáticas, é um conceito que a gente chama de ponteiro, né, que é um pouco complexo assim, de início a gente explicar aqui, mas a gente vai abordar isso mais na frente com toda certeza. Visto isso, a linguagem Go ela também tem uma peculiaridade relacionada à sua construção. Então, por exemplo, eu terminei de construir a aplicação aqui, eu posso fazer o build. E aí eu posso rodar o comando aqui, go build main.go. E aí note que ele vai criar aqui um arquivo executável, um arquivo que seria um .exe, né? E aí se eu vier aqui e executar esse arquivo, ele vai processar a nossa aplicação do mesmo jeito. Então se eu vier aqui colocar ./main, ele vai executar ali o nosso arquivo executável de Go, né? E aí imagina uma aplicação construída, construída em larga escala, se resumindo a um arquivo executável. Então, para transitar essas informações, para transitar a própria aplicação, é algo extremamente leve, né? A gente tem ganhos aí de performance utilizando-se da linguagem Go. E é isso, pessoal. Essa foi o nosso primeiro vídeo da playlist aqui, ia definir como a primeira aula, mas sintam-se à vontade em argumentar aí. E é isso, a gente vai aprender uma nova linguagem aqui, estou colocando isso no meu contexto porque faz parte do meu dia a dia, né? Vem fazendo parte do meu dia a dia ali, e eu espero conseguir compartilhar com vocês aqui o máximo de coisas que eu puder dentro desse contexto, e a gente vai avançar bastante aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar, e vamos que vamos!